Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É a primeira vez que nós estamos fazendo um danda ou uma danda. O que é danda? Beatriz, de onde que você tirou esse nome? Danda é uma palavra em sânscrito que significa vara. É uma palavra também que a gente usa muito com as crianças pequenininhas, quando elas começam a andar, a gente brinca dizendo, vamos dandar, neném, vamos dandar, né? Então eu não vou explicar por que hoje que eu coloquei Danda na minha empresa, o nome fantasia da minha empresa, é o nome dessa nossa sessão, onde eu vou ficar falando sobre algum assunto com você, né? E porque isso eu vou deixar para um outro dia. Eu sou contadora de histórias, Beatriz Mirra, tem 30 anos que eu conto histórias, que eu trabalho como musicista, como professora de música, educadora, sou escritora, sou atriz e yoga terapeuta. E eu resolvi, né, eu sempre trabalhei de uma forma presencial e agora com isolamento social, eu estou aproveitando a oportunidade ou a obrigação de ter que me reinventar, de encontrar uma nova forma de continuar atuando, de continuar trabalhando e de continuar buscando uma comunicação e uma relação com as pessoas, com você, né, e com tantas outras pessoas. E aproveitando também, porque tanta gente vem, Beatriz, eu queria tanto fazer um curso com você, você mora em Belo Horizonte, você é de Minas Gerais, né? E aí gente do Brasil inteiro, às vezes fora do Brasil também, que quer fazer uma formação com a gente. E vamos agora, então, estreitar os nossos laços, né? Seja bem-vindo à minha casa. Estou aqui na sala da minha casa, no meu sofá, de uma forma bem espontânea, para a gente poder começar esse diálogo. E eu espero que seja um diálogo, porque aí embaixo você pode deixar os seus comentários, sugestões, críticas, perguntas. Eu vou ter um prazer enorme em ler e em responder. Primeiro, porque eu gostaria de muito saber quem é que está aí do outro lado. Segundo, porque é assim que as coisas acontecem, né? É assim que as coisas funcionam. Eu também preciso aprender, eu também preciso receber esse carinho, não é? De poder conversar com as pessoas. A coisa que eu mais sinto falta no isolamento social é exatamente desse diálogo. Então vamos lá. Qual que vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje é o seguinte: um monte de gente, depois que o isolamento social começou, Beatriz, como é que eu faço para dar uma aula online? Me ajuda, o que eu faço com o meu corpo? Como é que eu me comporto? Como é que eu organizo meu texto, meu conteúdo? Eu não consigo montar um conteúdo, estou perdido. Então, hoje o assunto vai ser conteúdo, tá bom? Quando eu vou contar uma história, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher esta história. E eu tenho vários critérios para escolher uma única história. Eu não vou abordar todos esses critérios hoje, vou falar de pouquíssimas coisas, porque eu vou falar de um ou dois critérios, mas vou falar de como desenvolver e de algumas coisinhas para você desenvolver este conteúdo, tá? Mas elas são simples, mas são poderosas. Então, a primeira dica, você vai pensar na sua prioridade, tá? Você às vezes tem vários conteúdos, mas você vai escolher um, apenas um. Deixa o outro para depois, uma coisa de cada vez. Por quê? Porque você já está enfrentando uma dificuldade imensa de ter que encarar uma câmera, de ter que pensar em muitas outras coisas, né? As pessoas estão entrando na sua casa, e aí, como é que você vai arrumar a sua casa? E que roupa que você vai pôr? E como é que você vai fazer com o seu cabelo? E a sua voz e o seu texto? É tanta preocupação. E como que você vai manejar esse celular, essa câmera, enfim? É tanta preocupação que, se você ainda tiver que pensar num conteúdo muito grande ou muito complexo, ou que você não domina 100%,
a sua dificuldade vai triplicar. Então, ajude-se, tá? Facilite a sua vida para você, trabalha com um conteúdo, inclusive porque do mesmo jeito que para você está sendo novo, para a pessoa que está do lado de lá também. Isso, mas isso vale inclusive para quando você voltar a trabalhar de forma presencial, tá legal? Bom, a segunda coisa que você vai ter é qual o tempo que você vai ter. Você precisa delimitar um tempo. Você vai ter 5 minutos, 10, 20, 60 minutos. O seu conteúdo pode ser X. Esse X pode ser enorme, pode ser pequeno. Se ele for pequeno, tudo bem, em 5 minutos você desenvolve com perfeição. Se ele for grande, você tem que encaixar em 5 minutos, você vai ter que decidir o que entra e o que sai, ou como otimizar esse conteúdo, ou ainda como sintetizar. Aliás, sintetizar é a dica número 3. Antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para a câmera, sintetize o seu conteúdo. Fala para você mesmo o que você vai fazer com uma frase só. No máximo um período curto, ou seja, poucas frases, tá bom? Por quê? Porque a gente só sabe se domina alguma coisa, se teve realmente um aprendizado quando a gente consegue sintetizar. Aí você fica tranquilo porque você já tem realmente o domínio do que você vai fazer, tá? Dica número 4. Seja sincero. Não queira ser quem você não é, porque o outro percebe. Ai, mas olha, eu só cometo erros, eu só dou fora. Ih, mas eu não dou uma dentro. Calma, porque a pessoa que está do outro lado também é assim. Eu, Beatriz, cometo milhões de erros. Olha, essa fala aqui já deve ser a 4ª, 5ª vez que eu gravo. Cada vez, e agora vai ser a última. Não há problema nenhum em errar. O meu problema não foram os erros que eu cometi, foram outros, porque eu realmente não tenho domínio de mídia, né? E cada dia aconteceu, cada momento aconteceu alguma coisa. Mas o fato é que, se você for sincero como eu fui, a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, eu não domino essa tecnologia, eu não domino isso. Então eu vou cometer vários erros, eu vou ter vários problemas, né? Só que quando você assume que você comete erros e se perdoa com eles, ou antes de se perdoar, você compreende, porque você entende que você é um ser humano e que ali o limite é uma condição humana. Todo ser humano tem alguma virtude, todo ser humano tem alguma habilidade, tem uma potencialidade, tem possibilidades. E todo ser humano tem limitações, tem dificuldades. É uma condição humana. Quando a gente assume isso e quando a gente está nessa posição de referência como eu estou agora e você está aí, então você está querendo escutar isso de mim, para você então assumir a posição de referência diante da sua equipe, dos seus alunos, da sua plateia, seja do quem for. Você está dizendo a essa pessoa que você é um ser humano como ela. E ela vai aprender com você que ela não precisa se martirizar, se matar, ficar angustiada, ansiosa, né? Ou decepcionada, porque ela não é perfeita. Ela também vai aprender a lidar com os limites e com as dificuldades dela ou com os defeitos. Já imaginou? Se você fosse uma pessoa perfeita, provavelmente você não estaria aqui. Ou estaria aqui no mundo no lugar de um santo, de um mestre para ensinar os outros, né? E como dizia o grande dos grandes, atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um erro.
Então, errar não é problema nenhum. O problema é a gente desistir por causa da nossa vaidade que não aceita que a gente erre, né? Ou de uma exigência tão grande, porque o mundo às vezes nos impõe padrões que nem ele mesmo assume, porque na hora que você consegue se encaixar no padrão, você também não é aceito. E a gente tem que parar com isso. Então, nós vamos a uma dica preciosíssima, que tem muito a ver com todas essas. Seja simples, absolutamente simples, para que a outra pessoa possa se abrir também e se entregar a você, para ela sentir que você se parece com ela. E porque se você não gosta de errar, sendo simples, você erra menos, né? A gente está acostumado num mundo que nos exige o tempo todo a ter muito, né? Eu tenho que estar sempre atento a todas as novidades, eu tenho que acompanhar tudo, tudo. Eu tenho que estar sempre antenado. Eu tenho que estar antenado, eu tenho que dominar as mídias. Eu estou fazendo um vídeo dentro da minha casa, isolado, que roupa que eu ponho? Então vou pôr essa roupa, vou pôr esse enfeite no cabelo, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou montar um cenário. E aí aparece tudo que você tem. Mas e o seu conteúdo? E a sua história? E o seu olho olhando para a pessoa que está querendo tanto te ouvir e te ver e principalmente receber esse conteúdo que para ela tem que ser transformador, para ela tem que ser afetivo, né? Ou seja, você tem que conseguir afetar essa pessoa. E como que você quer afetar essa pessoa? Com a roupa que você está usando? Você quer que ela preste atenção na sua roupa? Bom, se for você for um vendedor de roupa, aí sim. Aí, claro. Mas se você for um contador de histórias, não é isso que vai te fazer ser um grande contador de histórias, um grande professor. A gente não lembra da professora porque ela usou aquela roupa. A gente pode até ter se ligado à roupa que ela usou, mas aquela professora que marcou você para sempre, ela não te marcou por causa da roupa que ela usava. Foi? Por que ela te marcou? Por que aquela história foi uma história que te marcou? Então, a outra dica: remeta às suas memórias emocionais para você buscar as referências do que fazer agora. O que foi que te fez ficar satisfeito naquele momento, né? Marcar aquele aprendizado, aquela professora, aquela história, aquele contador de histórias, o que foi? Como foi que ele te marcou? Então, busque isso para dentro de você, para as suas ações. Agora, uma das últimas dicas. Toda ação tem uma reação. Lembra de Newton? Beatriz, você está falando de física, sim. Essa é uma lei da física, mas não é uma lei das coisas visíveis apenas. É uma lei das coisas visíveis e invisíveis. Toda ação tem uma reação. Isso a gente pode traduzir como: toda causa tem uma consequência. Toda história é um elo de ação-reação, ação-reação, ação-reação. Se você for dar uma atividade prática para os seus alunos, certamente você vai convidá-los para uma ação que, consequentemente, vai gerar uma reação que, por sua vez, vai gerar uma nova ação que, por sua vez, vai gerar uma nova reação e assim por diante. Por que isso é tão importante? Porque se você conseguir enxergar dentro do seu conteúdo este elo de ações e reações, você vai ganhar muito com isso. Primeiro, uma compreensão e um aprendizado seu mesmo com este conteúdo que você não tinha antes. Você vai enxergá-lo de uma forma muito mais ampla e muito mais íntima.
tá? E se ficar íntima, vai ser verdadeiro, vai ser mais verdadeiro ainda. Você vai conseguir ficar mais espontâneo diante da câmera ou mesmo num trabalho presencial. Outra coisa, você vai conseguir organizar o seu pensamento, consequentemente as suas falas, né? O seu texto, a sua postura, o seu roteiro vai ficar muito mais claro e muito mais fácil de chegar a outra pessoa, porque isso chama-se pensamento lógico. E aí ela vai entender o que você está falando. Você vai conseguir realmente, ou vai se aproximar realmente de uma atividade comunicativa. Comunicar não é falar. Comunicar é você fazer com que o outro perceba aquilo que você está querendo dizer. E comunicação tem sido um grande problema da humanidade. Esse problema de comunicação não é privilégio seu. Todo mundo sofre disso. Eu já cansei de ver gente discutindo, brigando mesmo, quando na verdade elas estavam falando a mesma coisa, só que elas não conseguiam explicar. Muitas pessoas têm pavor da redação do Enem, por quê? Porque elas não conseguem organizar o pensamento delas em ações, reações, ações, reações, causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência, fechou. Tá? Então você vai fazer isso. E porque quando você faz isso, então você já criou mais intimidade, mais compreensão, mais entendimento, mais organização, você consegue memorizar o que você tinha planejado, para não ter que ficar usando cola, ou às vezes você nem precisa ficar mais editando milhões de vezes o seu texto, porque você já conseguiu memorizar, porque você sabe que depois disso vem isso, consequentemente vem isso, vem isso, vem isso. Igual eu estou fazendo esse texto aqui agora para você, sem edição nenhuma, a não ser a hora que eu ligo a câmera e que eu desligo a câmera. Pronto, acabou. Fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Não é mesmo? E aí, então, uma vez que você decidiu o que você vai fazer, que é algo muito forte para você, ou que você tem obrigação de fazer, que às vezes você tem que falar sobre isso mesmo, né? Conseguiu organizar, agora você vai iniciar a sua fala, a sua abordagem de uma maneira encantadora, de uma maneira clara, que você está começando e começando de uma forma prazerosa, porque você sente prazer em falar com o outro. Ou seja, você vai trazer as boas-vindas para dentro do seu vídeo ou para dentro da sua pessoa, para a sua voz, para o seu olhar, para os seus gestos, porque comunicação ela é um todo. Linguagem nós temos várias. A fala é uma delas, o olho é outra, os gestos são outros, a postura é outra. É começar uma fala, começar uma história, começar um vídeo, tem que ser algo como uma vara de pescar, você tem que colocar uma boa isca, né? Não adianta você jogar tomate se o seu peixe quer comer minhoca. Não adianta jogar abacaxi se ele não vai chegar perto, né? Não adianta mandar o anzol vazio porque ele vai fugir, né? Então, você tem que primar por essa forma de como começar e depois também como terminar. Deixar claro que terminou com esse gostinho de vamos continuar? Você gostaria de continuar comigo? Tá? E cuidado também com o tempo. Não seja delongado demais. Depois, num outro momento, a gente vai falar sobre isso. Porque a gente precisa deixar sempre o gostinho de quero mais. E não de, ai, não aguento mais escutar essa pessoa falar. Né? E uma última dica que agora já não trata mais de conteúdo, mas da sua performance, porque realmente muitas pessoas têm me pedido muito sobre isso, é sobre o seu comportamento corporal, sobre o seu gestual. O fato é que quando a gente fica assim tenso, porque está fazendo uma atividade nova, né? Eu tenho que pensar
tudo bem que eu vou simples, mas ai, até isso me dá trabalho e eu não sei se funciona, se não funciona, porque quando eu estou presencialmente, eu sinto a energia da pessoa, eu sinto se ela gosta, se ela não gosta, e agora eu não estou sentindo nada, e aí eu começo a ficar ansioso, e eu começo a fazer a mesma coisa 1000 vezes. Tem gente que mexe o cabelo, tem gente que bate palma, tem gente que começa a bater na perna, tem gente que se está em pé começa a andar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então a minha dica é, durante o dia, da hora que você acorda, da hora que você dorme, comece a prestar atenção no seu corpo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Perceba a presença do seu corpo. Eu estou aqui sentada no sofá, eu sinto meu corpo, o peso do meu corpo sobre o sofá, o meu pé tocando o chão, a outra minha perna dobrando sobre o joelho, como ela está agora, né? Perceba a presença da sua mão. Quando for pegar um garfo para comer, sinta o garfo na sua mão, sinta a comida na sua boca. Comece a viver o presente intensamente. Vai diminuir muito a sua ansiedade, a sua angústia, e vai te trazer um bem-estar, um domínio, um autoconhecimento corporal, que quando você for para diante da câmera ou num trabalho presencial, você vai saber exatamente o que você está fazendo com a sua mão, com a outra mão. Eu sei o que eu estou fazendo com as minhas mãos. Eu percebo as minhas mãos o tempo todo. Então, a gente só consegue dominar o corpo da gente quando a gente percebe que ele existe. Aí você aproveita e assim pede ele em casamento, pede seu corpo em namoro, paquera ele. Ai, tenha prazer de conviver com o seu corpo. Toma banho, na hora que você for se lavar, sinta, né? Passe a mão, o sabão, a bucha, seja lá o que for. Sinta o seu corpo. Perceba a presença dele e trate o seu corpo com muito carinho, porque ele é o seu templo. A sua voz é a sua oração. Então, vamos fazer de cada ação, né, como algo sagrado e importante e mais do que nunca tão necessário nos dias e no mundo de hoje. Olha, eu espero sinceramente que você deixe aqui embaixo sua sugestão, suas críticas, porque eu também estou aprendendo e elas podem ser muito preciosas para mim. Suas dúvidas, suas perguntas, suas curiosidades, vamos conversar. Prometo que eu vou responder a todas. Aqui neste canal, toda terça-feira tem alguma dica. Todo domingo tem uma história para adultos e toda quinta-feira tem uma história para criança. E eu vou ficar extremamente feliz e grata se você se inscrever no meu canal, porque hoje é a forma, né, principal que eu tenho encontrado para continuar a manter o meu trabalho em relacionamento de uma forma prazerosa com vocês, com todos vocês. Muito obrigada.